TV Alagonete. Estamos aqui nos nossos estúdios com o secretário municipal de Educação de Alagoinhas, o dedicado 24 horas, em levar, junto com sua equipe, uma educação de qualidade para a população de Alagoinhas. Eu disse que na primeira etapa vamos falar sobre o trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Educação, e na segunda etapa não pode deixar de faltar eleições, política. Um abraço a Gustavo Carmo, muito bom dia, seja bem-vindo ao Primeira Mão pela Rádio Ouro Negro FM 100.5. Bom dia, Gustavo. Bom dia, querido amigo Luciano Reis, bom dia, Gomes, bom dia, Renato, bom dia, Chico, que faz aqui parte dessa bancada no formato virtual. Acho que Caio também hoje está no formato virtual. Bom dia a todos vocês, bom dia muito especial a toda a população de Alagoinhas e da região que nos ouve nesse momento, aquelas pessoas que nos ouvem, que nos assistem através das redes sociais, nesse programa que traz tanta comunicação e informação de qualidade nas manhãs aqui da nossa cidade, da nossa região, também Ouro Negro FM, rádio catuense, desse município que é o município irmão de Alagoinhas, é uma rádio que presta um grande serviço a Alagoinhas por conta de diversos programas apresentados aqui serem retransmitidos lá, e vocês são um deles. Então, um abraço também para toda a população catuense. A minha vinda aqui, Luciano, e todos que nos ouvem nesse momento, é por um motivo muito importante. Viemos aqui fazer uma chamada para uma temática de grande relevância para as nossas crianças, para os estudantes da nossa rede municipal de educação, que é a avaliação do IDEB. Eu estive aqui recentemente ocupando esses microfones e de outros veículos, e também através das redes sociais, não só eu, como também o prefeito Joaquim Neto, o nosso corpo pedagógico, o pessoal da secretaria, despertando a atenção das famílias das nossas crianças para um período importante nesse segundo semestre de 2023, que são as avaliações externas. E o que são as avaliações externas? Tivemos no primeiro momento a avaliação do SAB, que é a avaliação do governo do estado, e ali, graças a Deus, ficamos muito felizes, porque o governador Jerônimo elegeu Alagoinhas como primeira cidade na Bahia a iniciar essas atividades, essa avaliação. Então, as avaliações iniciaram por Alagoinhas, tanto na rede municipal como na rede estadual, que também é avaliada, e depois tive a satisfação de agradecer ao governador, porque a Secretaria de Comunicação do Estado divulgou o início em Alagoinhas, e eu agradeci a ele a confiança, e foi um momento importante. Batemos a nossa meta com mais de 90% de frequência para essa avaliação, o que deixou a gente muito feliz e muito orgulhoso da nossa rede. E eu digo orgulho no bom sentido, porque nos orgulha a gente ver o gestor escolar comprometido, a gente vê os professores comprometidos, os pedagogos, o corpo técnico da secretaria comprometido, e a partir daí você estimulando e também comprometendo mais ainda as famílias das nossas crianças, e isso nos deixa muito felizes e com a sensação também de dever cumprido. Concluímos essa etapa do SAB e agora a gente vem para a etapa do SAEB, que iniciou agora esta semana, dia 24 de outubro, e vai até o dia 10 de novembro. E o que é o SAEB? O SAEB, todo mundo sabe, é a avaliação que dá a nota daquela palavrinha conhecida de todos, o famoso IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, através dessa avaliação que iniciou essa semana e que vai até o dia 10 de novembro, a gente vai ter o resultado da nossa nota do IDEB. Gustavo, e por que essa avaliação estadual foi importante? E por que o IDEB, que está sendo aferido agora nas nossas crianças, é importante? Por dois motivos. Primeiro, que quando a gente avalia os nossos estudantes, através das avaliações internas que já fazemos e também das avaliações externas, e a avaliação maior ainda é o IDEB, a gente pode planejar melhor a educação e as estratégias de melhoria do aprendizado dos nossos estudantes. Por que, Gustavo? Porque quando você avalia, você descobre o que é que o aluno tem de conhecimento maior e o que é que ele tem de conhecimento menor na sua série, nos temas que são propícios ali daquela série curricular do estudante, e com isso a gente consegue montar uma estratégia para melhorar a criança no aprendizado que ela está precisando e manter, obviamente, aquele aprendizado naquelas temáticas que já estão no nível satisfatório. Além disso, de melhorar a condição de estabelecer estratégias de aprendizado, a gente consegue também, através do IDEB, dentro de um cenário novo que se avizinha no Brasil, a gente consegue uma melhor qualidade dos investimentos, a gente tem
tem mais recursos vindos, tanto do governo do estado como do governo federal, através das notas. O Brasil caminha para uma educação de resultados, onde se afere o aprendizado do estudante, e a aferição vem através da avaliação externa, que é o IDEB, e assim a gente pode ter mais recursos para a merenda escolar, para o transporte, para a infraestrutura, para tudo aquilo que a nossa criança precisa. Então, a nossa vinda aqui, como elemento primordial, é nesse sentido de pedir a você, papai, mamãe, familiares dos nossos estudantes, que a gente ratificar que a gente já vem fazendo um trabalho intenso de combate à evasão escolar, de combate à infrequência, porque a gente precisa da criança na sala de aula, a gente precisa da criança na escola e frequentando regularmente. E nesse momento agora de avaliação do IDEB, a gente mais do que nunca precisa dessa frequência reforçada. A criança só pode faltar aula se de fato ela não tiver condição de ir por um motivo muito grave de saúde ou um motivo familiar que de fato a impeça de ir. Eu peço a colaboração de todos vocês que têm os seus filhos matriculados na Rede Municipal de Educação, que nesse período, desta semana até o dia 10 de novembro, acompanhe a ida do seu filho à escola, não deixe que ele falte, porque ele será avaliado e será de sobremaneira importante para a melhoria do aprendizado dele. Aprendizado, educação, que é o elemento transformador da nossa sociedade, a educação é que traz emancipação para o cidadão que aprende, o cidadão que é educado, que faz o seu Fundamental 1, Fundamental 2, que alfabetiza no tempo certo, né, que tem conhecimento, ele consegue se emancipar na vida e buscar aquela carreira que ele deseja, porque o conhecimento é algo que ninguém tira de ser humano nenhum, e é com esse espírito de muita necessidade de somar esforços com a sociedade de Alagoinhas que a gente vem aqui fazer esse chamamento. Desculpe a voz cansada, né, ainda estou aí com o pulmão ainda está 80%, dando 3 entrevistas por dia para poder aquecer a rede e ter nossas crianças, e aí a virose não curou 100%. Eu vou pedir até meu amigo irmão Márcio da Linha Verde, que está aqui, para pegar um copinho de água. Irmão, você que tem me acompanhado nessa maratona aí, muito obrigado por tudo. Márcio da Linha Verde, que é o nosso secretário de comunicação, um grande amigo de longas datas, né? Ali do Joel do Carvalho, que de forma tão dedicada faz a comunicação acontecer no nosso município. Muito obrigado, Márcio, pela companhia de sempre, pelo companheirismo, pela lealdade, amizade. Obrigado a Bruno também, que se faz presente aqui, não é, acompanhando e registrando as imagens dessa entrevista. Se eu puder já passar para o segundo tempo, aí eu lhe deixo à vontade. Vamos embora? Bora. É um convite, Gomes, toda a população que nos ouve nesse momento. A gente está em período da Conferência Municipal de Educação. Tivemos um primeiro momento na Câmara de Vereadores no dia 16 e amanhã é o momento final. Não é? É uma manhã de atividades das 8 às 13 horas no CETEP, né, onde a gente vai ter lá a discussão dos eixos temáticos, a gente vai receber a todos, é um evento aberto e não só é permitida a participação popular, como é preciso e necessário que a população participe, levando opiniões, levando sugestões, porque do que se aprovar amanhã na Conferência Municipal, Alagoinhas vai contribuir, assim como os outros municípios que estão realizando suas conferências ou que já realizaram, para a Conferência Estadual, e a partir da Conferência Estadual a gente vai ter a contribuição do Estado da Bahia para a Conferência Nacional da Educação. Então amanhã é um momento muito importante, onde a Rede Estadual de Educação, a Rede Municipal de Educação, o Fórum de Educação, que é presidido no município de Alagoinhas pelo professor Aldato, que faz parte ali do corpo do Colégio João Paulo, né? Então amanhã é importante de discussão sobre a educação, sobre os rumos da educação municipal, e você que me ouve nesse momento está convidado a participar a partir das 8 horas da manhã no CETEP, tá bom? Eram os avisos, agora estou aqui à sua disposição para qualquer esclarecimento. Gustavo, sabemos que você é um incansável, sempre está viajando a Brasília, né, em busca de recursos, né, para investimentos em Alagoinhas, ao lado do prefeito Joaquim Neto, né, da própria deputada Ludmila Ficina. Quando é que a população de Alagoinhas terá uma boa notícia de conclusão das obras das creches? O que é que está faltando para as creches serem concluídas, Gustavo? Historiando um pouco, Luciano, é importante esclarecer, né? O governo de Joaquim Neto, Joaquim assumiu a Prefeitura de Alagoinhas no ano de 2017, encontrou 4 obras abandonadas, né? Foram 2 creches e 2 centros esportivos. Essas 4 obras foram retomadas, licitadas e entregues, que foi a creche da Baixa da Candeia, a creche de Alagoinhas Velha, o Centro Esportivo Jorge Eduardo, lá no loteamento de Santa Terezinha, o Centro Esportivo Irmão Michel, ali no Taizê. E eu me orgulho muito, fico muito feliz, porque 4 dessas obras foram entregues agora, já com nossa atuação à frente da Secretaria Municipal de Educação. E a creche anterior entregada pelo colega Jean, que também contribuiu para que eu pudesse fazer essas entregas agora já como secretário nomeado do prefeito Joaquim Neto.
Fora isso, temos 3 obras iniciadas no nosso governo que têm dificuldade de serem tocadas por serem obras conveniadas com o FNDE, que é a creche do Jardim Petrolar, a creche do Barreiro, que fica ali na Nova Brasília, e a creche ali situada no Urupiara, em toda aquela região ali, Urupiara, Parque São Francisco, Bisa do Catu, né? E por que essas obras estão paralisadas? Essas obras estão paralisadas dentro do cenário de quase 4.000 obras, Chico, paralisadas em todo o Brasil, só por parte da educação. Então, são obras que seguem um rito de convênio com o governo federal. É importante que se diga que nós ficamos 3 anos sem receber recursos para esses investimentos nas creches, e o governo, agora no primeiro semestre, lançou o programa Mãos à Obra. Esse programa, inclusive, foi lançado na Bahia pelo ministro Camilo Santana, ministro da Educação, foi lançado em Feira de Santana. O que eu posso garantir à população de Alagoinhas aqui da nossa parte, toda a parte de sistema, documental, certidão, tudo que é necessário para Alagoinhas estar habilitada no programa Mãos à Obra já foi feito. E aí vem um detalhe importante: faltando 15 dias para o ministro vir à Bahia e lançar o programa, eu recebi uma ligação do governador Jerônimo. Eu até contei essa história, Chico, numa das reuniões que tivemos. O governador me ligou um dia 8h30 da noite, eu estava deitado, me questionando, Gomes, sobre o ponto de evolução de cada obra dessa. E graças a Deus, Deus tinha me iluminado que esses números estavam frescos na minha cabeça, que eu ia morrer de vergonha. Recebi uma ligação do governador para um secretário de Educação do interior da Bahia, né? Um momento que a gente fica, ô governador ligando, e a gente não está com os números na cabeça. E ali passei os números para ele, e ele nos convidou naquele momento para ir até a vinda do ministro Camilo. Em Feira estivemos lá. Então, a Alagoinhas está absolutamente cadastrada no sistema do FNDE, aguardando agora os novos encaminhamentos do governo federal para que a gente possa assinar a repactuação. Através da repactuação vem mais uma tomada de decisão. Nós temos um contrato vigente na creche do Petrolar com a construtora Pedra, e estamos sem contrato nas outras 2 creches, do Barreiro, ali na Nova Brasília, e do Urupiara. E a partir da repactuação a gente vai entender, porque a repactuação envolve reajuste de valores, né, novos valores estabelecidos para aqueles itens, se a gente licita ou se antes disso o governo vai sinalizar para que a gente já possa avançar numa licitação e aguardar o termo de adesão novo na repactuação com o governo federal. Então, estamos dependendo dessa repactuação. O fato novo, coincidentemente, é que eu recebi a ligação ontem do gabinete do deputado federal Cajado. O chefe de gabinete dele me ligou dizendo que o deputado tem uma audiência com a presidente do FNDE no dia 31 e solicitou a pauta de Alagoinhas para ser tratada, e nossa pauta é única. Presidente, qual é a situação das obras paralisadas e como está o fluxo da retomada de obras em Alagoinhas na perspectiva de assinar o termo de repactuação com o governo federal? Bom, antes de passarmos aqui para o Chico Reis e o Gomes, olha, ligado na entrevista aqui no Primeira Mão, na Rádio Ouro Negro, mandar um abraço para você, o vereador de Alagoinhas, Anderson Baqueiro, viu, Gustavo? Obrigado, Baqueiro, grande abraço, amigo. Bom, Chico Reis e em seguida Gomes. Cadê o Chico? Microfone, Chico. Bom dia, Gustavo. A barbeiragem aqui é que o microfone fica desligado para eu não cometer nenhum impropério. Bom dia, Gustavo, muito bem-vindo. Importantíssimo, acredito, a sua presença, porque nós estamos falando também de futuro, né, da preparação das nossas crianças. E a avaliação do aluno, eu gostaria de saber a sua opinião e até mesmo conhecer, porque sou leigo completo nisso, né? A avaliação do aluno, Gustavo, que vocês fazem, possibilitam a vocês a avaliação do ensino propedêutico? Conseguem vocês, através da avaliação do aluno, também estabelecer uma avaliação de quem ministra as lições aos alunos? É importante, Chico, a sua colocação. A gente tem, além das avaliações externas, essas 2 que eu citei, nós temos as avaliações internas. As nossas avaliações internas não são aquelas avaliações que os professores aplicam em sala de aula. São avaliações internas feitas com agentes externos contratados pela Secretaria. Nós inauguramos isso no ano passado, fizemos 3 avaliações no ano passado, e esse ano já fizemos 2 avaliações objetivas e uma avaliação de leitura. Até dezembro, a gente faz mais uma avaliação objetiva e faz 2 avaliações de leitura. Então, se eu tenho, Chico, um aluno do 3º ano A de uma escola, e eu tenho ali um aluno do 3º ano B na mesma escola, e eu tenho uma distorção do aprendizado dessas crianças,
de forma muito clara, fica nítido de que a gente tem uma diferença de resultado entre a atuação de um professor e do outro professor que está lecionando a mesma temática, apenas em turmas diferentes. E aí, salvo exceções, a gente tem a condição de avaliar e de dar um apoio maior para aquele professor que está tendo dificuldade naquela sala de aula. Se você tem isso numa mesma sala de aula e você tem alunos que estão ali no rendimento satisfatório e aquele coleguinha dele que não está no rendimento satisfatório com aquela mesma temática, com aquele mesmo professor lecionando, obviamente que a gente não tem um encaixe ali no professor e a gente tem no aluno, e aí salvo exceções, né, porque a gente sabe que a criança, desde um problema de visão até outras infinidade de situações, ela tem o seu comprometimento com relação, ela tem o seu aprendizado comprometido, salvo exceções, a gente sabe que aquele problema ali está a ser tratado no maior apoio ao aluno, possivelmente através de um reforço do que no professor. Agora, a gente tem na secretaria um acompanhamento desses professores, a gente, além de ter a formação dos professores, hoje a gente já tem a formação dos formadores. Então, por exemplo, para todo Fundamental 1, a gente já forma os nossos professores com os próprios professores nossos, com os nossos pedagogos, que é muito importante, que é a grande lição que o Educar para Valer deixa no Fundamental 1. O Educar para Valer, ele não vem para ficar definitivamente no município, ele vem para trazer o know-how, dar o encaminhamento e aquele município se torna emancipado para aquela política pública de educação. Então, a gente tem hoje os nossos formadores fazendo formação dos nossos professores e o acompanhamento desses professores ali no dia a dia na sala de aula, através de nossos coordenadores pedagógicos e da coordenação geral que fica ali situada na Secretaria Municipal de Educação. Gustavo, como é que está a atenção, né, aos servidores da educação em Alagoinhas? A gente sempre teve uma atenção muito destacada, Luciano e todos que nos ouvem nesse momento, com relação aos servidores, né? Eu não me canso de dizer que nós somos uma rede de quase 13 mil alunos, a cada momento na iminência de receber mais 2.500, que são os alunos do Fundamental 2, que ainda estão sobre, né, a batuta do Núcleo Territorial de Educação do Governo do Estado. Aproveitar para mandar um abraço para a minha querida professora Rita, diretora do Núcleo Territorial de Educação aqui da nossa região, né? Então, uma rede com 13 mil unidades, 13 mil alunos quase, 75 unidades escolares e aproximadamente 1.200 colaboradores, entre servidores efetivos das mais diversas naturezas, professor, pedagogos, auxiliares de classe, profissional de apoio, né, motoristas. Temos ainda os terceirizados, né, temos ainda os estagiários. Então, nós somos um corpo aí de mais ou menos 1.200 colaboradores. Então, sem ter, né, essas pessoas a todo momento atendida, acompanhada, motivada, obviamente que a gente não alcança, né, os resultados necessários, né, e a gente tem muito cuidado com isso, muito respeito ao servidor, né, seja ele concursado, seja ele que faz o serviço público acontecer através das empresas terceirizadas, os que não têm estabilidade, para que a gente tenha uma rede funcionando bem, não é nem sempre dentro da relação que no privado a gente chama de capital-trabalho, mas que no público é a relação do ente público municipal com os servidores. Essa relação, ela se estabelece de uma forma 100% compreendida de ambas as partes. O servidor sempre busca a sua melhoria de salário, que é um direito e algo que de fato deve fazer parte da carreira, que é a valorização através da remuneração, e muitas vezes o município não pode conceder isso. Então, na relação dessas discussões, obviamente que por vezes, né, foge ao secretário de Educação fazer uma defesa mais consistente da turma da educação, pleiteando o aumento que julgue necessário, porque a gente está ali sempre submetido aos órgãos de controle, aos índices de reajuste de servidor, às secretarias meio que cuidam da aprovação das contas e de fazer as regras do controle externo, inclusive da Câmara de Vereadores, prevalecer, mas no geral a gente tem uma boa relação com os servidores, uma relação muito próxima, né? E a gente fica muito feliz em hoje a gente poder dizer que Alagoinhas foi um dos primeiros municípios do Brasil, por exemplo, a pagar o rateio do Fundef. Não foi fácil, uma missão árdua que eu tive que enfrentar ali junto com o prefeito Joaquim Neto, com as dificuldades da legislação federal, né? Com a dificuldade de entendimento entre CGU, Supremo Tribunal Federal, e de toda aquela discussão nós conseguimos pagar o rateio dos precatórios aos professores, né? Pagamento justo, merecido por eles. Depois surgiu aquela discussão do imposto de renda, do desconto do INSS, e hoje todos já têm a exata compreensão de que o município de fato tinha que pagar descontando. O próprio governo do estado fez isso recentemente, porque não podia fugir dessa regra. Cada vez mais o leão, como é chamado, né? A mordida do leão da Receita Federal, ela acontece. Isso não é diferente
para um servidor público, né? Então, pagamos o precatório do Fundef, né? Graças a Deus, ano passado conseguimos dar o reajuste, conceder o piso histórico do professor, foi mais de 33%, esse ano foi quase 15%. Se você aplica 33 em cima de uma folha e bota 15 em cima, você tem 52% de aumento dos professores em 2 anos, e o município conseguiu fazer isso, né? A gente entende que é uma política assertiva do governo federal de trazer a valorização. O que a gente busca agora, para que o município possa garantir os próximos pisos, é que o governo possa, na mesma medida em que faz de forma justa e correta, né, a valorização do servidor através da melhoria do piso, que ele também possa recompor os municípios, se não em tudo, mas pelo menos em parte, com relação à melhoria dos repasses também dos recursos do Fundeb, para que esses pisos sejam garantidos e não se transformem em algo que é positivo, que é bom para a educação, que é a melhoria da remuneração dos professores, se torne um problema para os municípios. Alguns já enfrentam isso, Alagoinhas ainda não, mas eu espero que o FNDE, que o Ministério da Educação, possa conduzir isso de uma forma mais parceira dos municípios, para que os municípios em geral possam honrar esse piso, porque é muito ruim você ver Alagoinhas conseguir pagar o piso e o município vizinho não conseguir pagar. Isso traz problemas para aquela rede ali que não está conseguindo pagar. Essa semana, inclusive, amanhã, dia 28, é o dia do servidor público, né? O município faz uma singela homenagem, vai ser um dia de atividades ali no clube da Secretaria da Fazenda, ali no Jardim Petrolar. Querido amigo, chefe de gabinete Queiroz está à frente desse processo. A gente vai estar lá amanhã, se dividindo entre a Conferência Municipal de Educação e o abraço aos servidores que fazem o dia a dia da administração pública acontecer no Brasil, seja na esfera federal, seja na esfera estadual, seja na esfera municipal. Eu já aproveito essa minha vinda aqui hoje para desejar muita felicidade, muita realização e muitas conquistas para os servidores do nosso município de Alagoinhas. Gustavo, vamos passar aqui para o nosso colega José Gomes, mas lhe enviando um abraço, o Tiago Conceição, né, ao lado do David Ribeiro, que é ouvidor, né, do município de Alagoinhas, ele que reconhece, né, a sua atuação à frente da Secretaria Municipal de Educação. O Fabrício França, né, presidente da Associação do Miguel Velho, pé embaixo, ele está ligado no Primeira Mão da Rádio Ouro Negro, lembrando a você, Gustavo, sobre a falta, né, de porteiro na escola lá, José Honorato. Perfeito, José Honorato, eu tinha dialogado com o Fabrício sobre isso. De fato, a escola do Miguel Velho precisa de um porteiro, a gente está nas tratativas aí com a empresa terceirizada para dentro em breve poder colocar um porteiro naquela escola. Gomes. Muita gente aqui mandando um abraço para você, Gustavo, dizendo que está ligado, falando da intenção de votar em você, né? Aqui nós temos aqui o Zé Augusto, né? O popular Zé do Caixão, mandando um abraço, o Jucimar Menezes, o Jorge Buri, esse é engenheiro da Embasa, está mandando um abraço, dizendo que gostou da minha camisa. A minha camisa é uma das 15 que eu possuo do Galícia, né? E tá vindo mais 2 aí, o acervo vai para 17, está à disposição, viu, meu querido Jorge Buri? Um grande abraço e um beijo no coração. Galícia Esporte Clube. Galícia Esporte Clube. O Edival França aqui está mandando um abraço para a bancada Nota 1000. O pessoal é muito generoso conosco, viu? Muito generoso mesmo, aumenta a nossa responsabilidade, mas nós escolhemos isso, nós agradecemos, né? A Vanessa Batista falando que o secretário Gustavo Carmo está fazendo um excepcional trabalho na educação, fala que suas palavras são elucidativas. O Hilton Ribeiro fala: bom dia, nobres, parabéns ao nosso secretário de Educação, Gustavo Carmo. A Jamile Cerqueira deseja também um bom dia. Humberto Oliveira também um bom dia e parabeniza você pela desenvoltura. A Zuleide Paz também. O Joélio Almeida, né? Rapaz, é muita gente aqui. Se a gente Joélio Almeida é um quadro de Alagoinhas, morador aqui do Jardim Pedro Braga, que se destaca em Brasília, né? Através da sua atuação na assessoria de diversos deputados, inclusive na última vez, quando conheci Joélio, na verdade, acho que tem uns 3 anos, ele era assessor do vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado do Amazonas, então estive lá com o Joélio. O Joélio é dessas figuras, Gomes, que saem de Alagoinhas e permanecem conectados e apaixonados, e hoje é um quadro que está prestando seus valorosos serviços no DENIT, lá em Brasília, e sempre trazendo notícias importantes sobre Alagoinhas, e você vê, ele está lá em Brasília, naquele movimento que é Brasília, e aqui ligado no programa. Abraço, Joélio, em seu nome aí eu agradeço as palavras de todos aqueles que estão aqui acompanhando essa audiência maravilhosa desse programa matinal. É muita gente acompanhando, é muita gente ouvindo o secretário, mas secretário, eu não vou fazer pergunta técnica, eu vou me ligar na questão política, porque o ouvinte nos dias a dia, quando nós vamos em todos os lugares, os 4 cantos da cidade,
cidade, nos faz uma série de perguntas e, claro, que naturalmente a gente procura reproduzir essas perguntas para que o secretário, na oportunidade, possa falar a respeito dela. Naturalmente, nós temos sempre nas secretarias, às vezes um técnico somente, que não é político, é somente técnico, e às vezes nós temos um político que não é técnico, não é? Na minha compreensão, uma coisa acaba atrapalhando a outra, porque o ideal é quando se consegue reunir um técnico e um político ao mesmo tempo, porque o técnico faz o trabalho com qualidade com relação à sua pasta e o político percebe a sensibilidade de como se comportar diante daquele que pode vir futuramente a ser um eleitor. E eu sempre gosto de fazer as minhas observações levando em consideração o time de futebol, que eu gosto muito do futebol. Então, veja bem, um time de futebol, por melhor que seja, ele não consegue durante os 90 minutos, vamos falar de tempo regulamentar normal, né, manter o mesmo nível dentro de campo. Ele pode vencer o jogo, pode golear, mas em alguns minutos o adversário acaba sendo melhor do que ele, o superando, depois ele retoma normalmente a condição do jogo pela sua superioridade técnica e aí impõe o seu ritmo. Veja bem, na política, para mim, não é diferente. Um governo, e você é o candidato à sucessão do governo Joaquim Neto, um governo em alguns momentos está bem avaliado e em outros está mal avaliado. Naturalmente, Joaquim Neto não poderia e não vai ser diferente nesse exemplo que nós estamos dando. Ele é médico, tem alguns pecados na questão da saúde do município, o povo cobra muito. Então a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: o reflexo da má avaliação do governo na área de saúde não repercute na sua candidatura e não cria dificuldade para você? Não seria interessante até, estou lhe fazendo a pergunta, não estou dizendo o que é, não seria interessante até que o candidato pudesse se desvincular do prefeito para não pegar a má avaliação que ele tem, que ele carrega com relação à saúde? Deixa eu fazer um complemento aqui. Pedro, da Avenida Ayrton Senna, no bairro de Alagoinhas Velho, ligado no Primeira Mão da Rádio Negro. Ele disse, Gustavo, que ele segue, né, no Instagram. Aí pergunta aqui o seguinte: pergunte a Gustavo aí se o dia dele tem 25 horas. Eu queria que tivesse, talvez 36. Eu agradeço, Gomes, pela oportunidade de estar aqui, né, respondendo essa colocação. Isso é importante, o que você traz. Quem está na condição que eu estou, né, de estar pré-candidato com o apoio do prefeito Joaquim Neto, né, ou se fosse outro prefeito, né, a apoiar a nossa pré-candidatura, obviamente estaria na condição de que eu estou, de você usufruir positivamente, né, daquilo que o governo está sendo avaliado positivamente e de você também carregar o ônus daquilo que porventura o governo não esteja sendo avaliado positivamente, ou seja, para avaliação negativa de determinados aspectos. Então, o município tem problemas a serem enfrentados, né, que não são problemas de hoje. A problemática da saúde é uma problemática que tem se renovado e eu quero daqui a pouco voltar para tratar especificamente da saúde. Nós temos hoje uma problemática ligada ao transporte, que também não é uma problemática nova, mas que se agravou não por ações ou gestos do governo Joaquim Neto, muito pelo contrário, foi o prefeito que conseguiu enfrentar, né, a regularização do transporte através da concessão do serviço público, antes era de forma precária. Né? Então, quem está na posição que eu estou, obviamente, carrega o ônus de algumas situações e o bônus de outras. Afinal de contas, o governo acerta muito mais do que o que erra, e eu não tenho dúvida disso. Com relação à saúde, Gomes, voltando, eu acho que o prefeito Joaquim Neto assumiu uma estratégia de fazer um enfrentamento jamais visto na história do município, que é refazer a tratativa do funcionamento do Hospital Materno Infantil. Historicamente, a nossa maternidade, né, ela sempre foi objeto de muita dificuldade de funcionamento, por um motivo facilmente compreensível do ponto de vista de entender o que é que está acontecendo, mas difícil de ser resolvido. O que é, Gustavo, esse motivo? A nossa maternidade municipal atual, que já funciona há décadas naquele espaço, ele é um hospital portas abertas. Então você tem ali, eu vou fazer os arredondamentos, você tem quase o mesmo quantitativo de parturientes de Alagoinhas quando você soma as parturientes que ali chegam, né, que não são de Alagoinhas, que são da região. E
Por quê, Gustavo? Porque ali é um hospital portas abertas. Chegou, tem que ser atendido e o município não pode se esquivar de atender, além do ponto de vista técnico-jurídico não poder, do ponto de vista humanitário e do serviço público jamais poderia. Então você tem uma sobrecarga na maternidade que traz um comprometimento muito grande dos recursos investidos na saúde do município. Isso é histórico e olha que Joaquim é o prefeito que mais investiu em saúde. Até aqui são 20 em 3 quadrimestres, em 4 trimestres, corrigindo, nos 3 primeiros trimestres do ano, são 24,5% investidos em saúde. Eu desafio um prefeito que tem investido esse percentual do orçamento público na saúde. Então a gente tem esse problema que o prefeito busca corrigir, e aí eu destaco o Gomes e todos que nos ouvem nesse momento, a obra que está acontecendo, que é a obra do Hospital Materno Infantil. Mas é uma obra em que pese trazer muito benefício para a população, um hospital com acho que 50 leitos, UTI neonatal, enfim, um hospital muito moderno e aparelhado. Ele vem trazer para Alagoinhas algo muito maior do que a obra física, que é a sua estrutura de funcionamento. Então, o prefeito Joaquim Neto, ele fez uma construção do município de Alagoinhas para o governo do estado, para que a gente tenha a gestão daquela maternidade funcionando como tem que ser, com as contrapartidas do governo do estado, com as contrapartidas do município que vão usufruir daquele produto, né, daquele serviço público ali tão relevante que é um hospital materno infantil. Com isso, a gente obviamente tem expectativa da gente ter uma estrutura de saúde mais enxuta, para que a gente possa dar atenção a algo, aí já é a minha opinião, aí já é o CPF de Gustavo falando, não é? Dentro de uma perspectiva futura, que é dar atenção a algo que eu acho que tem que ser priorizado numa Alagoinhas do futuro e numa gestão de saúde a partir de 2025, que é o funcionamento da saúde na ponta, que é o funcionamento da saúde no posto de saúde, das nossas unidades básicas de saúde, atendendo melhor as famílias de Alagoinhas. É na prevenção, e a prevenção não se exerce só na antecipação a um atendimento, quando a gente está ali concedendo o direito ao acesso ao medicamento do diabetes, quando a gente está ali concedendo o direito ao acesso ao medicamento da hipertensão, por exemplo, a gente está tratando patologias, mas também está fazendo prevenção, porque são doenças, essas duas, por exemplo, que eu citei, que abre a porta para outras tantas comorbidades e que traz tantos problemas de saúde no Brasil. Então, a perspectiva futura é, de fato, de dar atenção, de dar priorizar a atenção básica, o funcionamento do posto de saúde. Eu não consigo enxergar nada no mundo moderno, no século XXI em que vivemos, que não tenha tecnologia envolvida neles. A gente precisa ter um acompanhamento ali, timeline dos postos de saúde, com a marcação cada vez mais funcionando, com menos intervenção humana e mais tecnologia, com distribuição de medicamentos sendo acompanhada ali, o prefeito abrir ali o seu aplicativo. Isso é simples de fazer, enxergar qual é o posto que está sobrando medicamento, qual é o posto que está faltando medicamento. Isso é uma questão que não necessariamente o prefeito precisa acompanhar, mas que quando chega a reclamação, o prefeito pode acessar e ter a resposta para dar. Isso acontece nos mais diversos segmentos da gestão pública municipal a todo momento. Somos a cidade onde as pessoas se conhecem e o prefeito anda nas ruas e obviamente é cobrado por isso. Então, eu acho que a grande estratégia, depois do Hospital Materno Infantil funcionando, depois do Hospital Regional funcionando, que é outro ganho enorme para Alagoinhas e para a região, e aí há de se reconhecer a força, o prestígio e a iniciativa do prefeito Joaquim Neto e da deputada Ludmila, junto ao então governador Rui Costa, para arrancar esse compromisso. A Alagoinhas merece, a região merece, mas sem a decisão política o merecimento não chega. Estar por chegar o novo Dantas Bião, o novo hospital regional. Então, tratando a saúde macro com esses dois ambientes e reforçando a estratégia no posto de saúde, a gente consegue avançar muito. Temos uma colega secretária bastante dedicada, é um quadro que, por último, na minha última ida a Brasília, a Laína também estava presente, né, com o prefeito Joaquim Neto, e a Laína foram tecidos vários elogios lá no Ministério da Educação, elogios inclusive que foram replicados aqui em Alagoinhas pelo senador Otto Alencar, porque Laína de fato é um grande quadro, conhece saúde, mas a problemática de fato é muito grande e precisa ser enfrentada com muita coragem diuturnamente. Quando você traz essa problemática da saúde, que é histórica no município, e você vem para um cenário nacional de dificuldade dos municípios nesse momento, de perda de CMS, de perda de FPM, de perda de royalties e petróleo, aí realmente é um ingrediente que a gente
gente precisa entender que traz uma complexidade política, Gomes, e aí eu volto ao início da pergunta, e obviamente que onde o governo carece de avaliação positiva, né, a candidatura nossa, ela sofre uma crítica maior, mas eu tenho conversado, tenho dialogado, tenho percorrido a cidade, eu não sou de fugir à luta, explicado, e penso sim que com as políticas estruturais de saúde que o prefeito Joaquim Neto está implementando agora, e aí alguém já me lembra aqui também as cirurgias eletivas, a Alagoinhas diminuiu aquele passivo histórico de cirurgias eletivas. Há anos não se fazia cirurgias eletivas no município e Joaquim retomou o programa de cirurgias eletivas e esse passivo foi diminuído, o município está se reorganizando para montar um novo avanço das cirurgias eletivas. Então, cuidando da saúde, né, de uma forma macro, nesse momento, a gente pode sim avançar numa atenção maior na atenção básica, trazendo tecnologia, para a gente ter menos intervenção humana no trâmite entre a consulta, entre a distribuição do medicamento e entre a marcação dos exames. E aí alguém já me lembra aqui da Policlínica Regional, que funciona com recurso do município também, que tem funcionado muito bem. Alguém já me lembra aqui também, porque a gente vai falando e as informações vão chegando, da Policlínica Municipal, que também está funcionando muito bem, equipamento foi totalmente requalificado. Enfim, nós temos um sistema de saúde no Brasil, que ele é um sistema universal, para todos e todas, e a gente precisa entender que isso é complexo mesmo, mas com coragem, com determinação. Esse é um dos problemas que a gente pretende enfrentar. Gustavo, nosso colega Jolimar Souza está mandando um abraço e parabenizando, né, pelo bom trabalho que você vem realizando à frente da Secretaria Municipal de Educação. Nosso colega Caio Pimenta, ele publicou no site News em Foco que você estará participando no final de semana da plenária do Partido dos Trabalhadores. Gustavo, como é que está a sua expectativa para uma possível aliança do seu partido, PSD e PT, com vistas, né, das eleições de 2024 na disputa pela Prefeitura de Alagoinhas? Você enxerga neste momento que essa aliança PSD e PT em Alagoinhas será concretizada? Vamos lá, essa é a pergunta de milhões, hein, Luciano? E aí é importante, não é, esclarecer que primeiro antes de tudo, né, nós tínhamos uma pré-candidatura colocada no município, a nossa pré-candidatura do nosso grupo político, liderado pelo prefeito Joaquim Neto, pelo PSD, o nosso nome está colocado, né, e temos também a pré-candidatura de Radiovaldo Costa, também já colocada. Eu tive o meu momento em 20 de agosto, que foi um momento de publicizar a decisão da pré-candidatura, e domingo agora, né, é uma atividade interna que o Partido dos Trabalhadores tem feito, né, nos municípios do Brasil, né, também, ao que me consta, haverá a ratificação da pré-candidatura de Radiovaldo Costa, o que é natural do processo político. Radiovaldo quer disputar as eleições assim como eu quero, o PSD deseja do Gustavo, o PT deseja Radiovaldo, isso é natural, é do processo. Estarei lá prestigiando essa figura que eu tenho uma relação muito boa, tenho uma relação sempre de muita franqueza, de amizade, de respeito, que é um grande quadro, né, da política baiana, inclusive foi alçado agora a uma cadeira no Conselho Deliberativo da Petros. Ariovaldo é o representante nacional dos trabalhadores de petróleo na Petros, então é uma figura que leva e eleva o nome de Alagoinhas, e a gente vai estar lá prestigiando o evento dele. Isso é da democracia, é típico do movimento democrático, né, e a gente vai estar lá, né, fortalecendo esse evento, que é um evento muito importante para ele e para o Partido dos Trabalhadores. Em paralelo a isso, Radiovaldo continua fazendo a pré-campanha dele, com os objetivos e estratégias dele, e eu, né, continuo fazendo a minha pré-campanha com os meus objetivos e estratégias, e em paralelo a isso também, a gente tem dialogado. No último sábado tivemos uma reunião importante, eu, o próprio pré-candidato Radiovaldo, o vereador Tol, o presidente do diretório municipal, né, Tássio, o deputado federal José Hildo, ali elencamos uma série de pontos, né, a serem trabalhados, a serem discutidos, né, e essas conversas, elas permanecerão e continuarão enquanto ambas as partes entenderem que é possível haver uma união. Essa união não é buscada só no município de Alagoinhas, ela é buscada em diversos municípios da Bahia, né? O governador, os partidos da base de apoio do governador Jerônimo desejam ter a base unida nos municípios, né? Mas eu enxergo Luciano, Gomes, Renato, Chico, Caio, todos que me ouvem, que assistem nesse momento, que a grande possibilidade dessa aliança, eu tenho me esforçado para isso, tenho dedicado parte do meu tempo para isso, dessa aliança, ela vem muito melhor na perspectiva da gestão do que necessariamente do ponto de vista das eleições. Às vezes as pessoas, né, quem está de fora, quem está olhando, só olha o juntar ou não juntar para aquele time ficar mais forte ou não, quando na verdade a grande vantagem da aliança, né, com o Partido dos Trabalhadores, e aí Partido dos Trabalhadores, né, federação que em Alagoinhas tem o PV presidido pela secretária Iracigama, e tem uma deputada, que é a deputada Ludmila, e também o PCdoB,
PT, né, que tem na figura de Pedro Marcelino, né, o seu expoente maior por ter sido ex-vice-prefeito, ex-vereador, mas que tem, né, em Tereza a presidência do diretório municipal. Então, a busca dessa perspectiva da aliança, ela é real, mas do ponto de vista administrativo isso é muito maior do que a eleição propriamente dita. Imaginar uma coalizão de forças dessa assumindo a administração da Prefeitura Municipal de Alagoinhas, a gente há de convir e enxergar que seria uma coalizão jamais vista na história recente do município, com uma condição muito grande na busca de grandes projetos e grandes investimentos para o município, tanto a nível estadual, mas principalmente a nível federal, porque a Bahia hoje de fato exerce um protagonismo em Brasília jamais visto, na atuação do ministro Rui Costa, do senador Jacques Wagner, do nosso senador Otto Alencar e de outras figuras como Marcos Cavalcante, que é um cidadão alagoense e que está lá também na Casa Civil, levando, né, o seu serviço a Brasília e ao Brasil. Então, essa condição, Gomes, Chico, administrativa é muito maior do que a questão eleitoral propriamente dita, porque para a eleição o PT tem CNPJ próprio, a federação tem estruturação jurídica própria, o PSD tem CNPJ próprio e qualquer um, tanto PSC como PT, podem estar sim disputando as eleições do ano que vem, disputando PSD, disputando PT, disputando outras forças políticas e fazendo um bom debate. Agora, se houver aliança, a perspectiva futura do ponto de vista da administração, ela é com certeza potencializada em Alagoinhas. O que é que eu quero dizer com isso? Que a gente faz o esforço para ter a união, mas não necessariamente dependemos da união para ter essa candidatura, até porque 2016 Joaquim foi candidato sem ter essa aliança, em 2020 foi candidato sem ter essa aliança, venceu as duas eleições e a votação da deputada Ludmila aqui na última eleição é um sinal muito claro de que a gente tem condição de apresentar um bom projeto e que temos força e musculatura política suficiente para enfrentar a eleição com ou sem a união que a gente busca fazer nesse momento. TV Alagonete.